Bem-vindos. Eu sou a Júlia, eu estou no curso de graduação em Geofísica e essa é a quarta e última live do curso de Geofísica, nessa feira virtual. E nessa live vai começar com uma palestra bem rápida do professor Éder Molina sobre o tema A Tectônica de Placas e a Evolução do Planeta Terra. O professor Éder é geofísico, ele se formou na primeira turma do bacharelado de Geofísica aqui no Brasil, em 1987. E desde então ele atua como professor do curso de Geofísica no IAG-USP. E no final desta apresentação, o professor vai continuar aqui junto com a gente, do curso de Geofísica, para estar respondendo as perguntas de vocês. Então, vocês já podem começar a participar aqui do chat, enviando suas dúvidas sobre o curso ou sobre a palestra em si, e a gente vai estar à disposição de vocês, tá bom? Ok, obrigado, Júlia. Quase tudo do que a Júlia falou corresponde à realidade, menos a parte de que vai ser uma palestra rápida, né? O tema é bastante interessante, bastante complexo, tem bastante meandros aí, então eu vou tentar abordar as coisas com um pouquinho mais de profundidade, né? Não de complexidade, mas de profundidade, então talvez a palestra seja um pouquinho mais longa, né? Mas aí o pessoal da moderação aí me puxa a orelha e a gente vai tentando podar, e eu vou ter que dar uma corrida, então vocês me desculpem se ficar muito rápido, muito apressado, ok? Então, bem-vindos aí, ó, à parte da Geofísica na USP, as profissões 2020, né? Esperamos que todos estejam bem no meio dessa pandemia, que se cuidem, e vamos, então, começar a apresentação. Vou compartilhar minha tela agora, e vou começar a fazer a apresentação. Então, vocês podem fazer perguntas no momento em que acharem necessário com o pessoal da monitoria, e eles me repassam a pergunta, se for o caso, no momento em que for feita, ou se acharem que pode esperar para o fim da live, e a gente responde tudo no fim, ok? Vocês estão vendo a tela aí? Está aparecendo, pessoal? Sim, tá tudo certo. Ok, obrigado. Então, vamos lá. A tectônica de placas é a evolução do planeta Terra, né? Então, eu sou o Éder, o meu e-mail está aqui. Se vocês precisarem de alguma informação depois da live, é só mandar um e-mail para a gente, ok? Então, vamos lá. Talvez você já tenha ouvido falar em tectônica de placas, né? Às vezes se diz placas tectônicas, né? Mas placas tectônicas, na verdade, é uma corrupção do termo em inglês plate tectonics, né? Que é o processo tectônica de placas, né? É uma teoria relativamente recente, data da década de... começou lá para 1950, 1960, se consolidou em 1960, né? E ela ajudou muito a gente a entender alguns fenômenos da geologia, da geofísica, que não eram possíveis de compreender com o modelo que estava vigente na época, ok? Então a história começa bem antes, mas a gente pode colocar assim um grande marco inicial com o Abraham Ortelius, que era um cartógrafo, que em 1596 deu uma sugestão interessante, né? Que se você pegasse os mapas da América do Sul e da África, né? Se você colocasse esses dois continentes juntos, o encaixe era muito bom, né? E, inclusive as outras Américas, América Central, América do Norte, também davam uma encaixada meio que contínua, né? Então, como esse ajuste era muito bom, o Ortelius fez uma sugestão. Ele falou, olha, sabe o que pode ter acontecido? Pode ser que no passado a América do Sul e a África faziam parte de um continente só, e com o passar do tempo, esse continente foi se separando, né? Só que aí ele não propôs nenhum mecanismo, ele só falou, olha, visualmente o que dá para ver é esse bom ajuste, né? E aventou-se aí que talvez terremotos, enchentes, furacões pudessem ser fenômenos que tivessem energia suficiente para causar esse deslocamento dessa separação desses continentes para eles ficarem como eles estão no presente, né? E aí, essa ideia foi evoluindo, né? E em 1912, um grande cientista chamado Alfred Wegener, né? Ele era um meteorologista, mas ele era uma pessoa bem eclética, então ele trabalhava com meteorologia, trabalhava com astronomia, trabalhava um pouco com biologia, né? Na verdade, ele era um grande pesquisador de artigos em biblioteca, de artigos científicos, de publicações referentes a congressos, a encontros científicos, né?
e ele conseguia fazer conexões muito bem, né? Ele conseguia conectar uma evidência de botânica com uma evidência da geologia, com uma evidência de meteorologia, de clima, e ele conseguiu montar um quebra-cabeça interessante, e ele propôs uma teoria que era ele chamou de deriva continental. Deriva continental, o nome é sugestivo, né? Diz que os continentes estão à deriva, ou seja, os continentes estão soltos na superfície da Terra, de modo que eles podem se deslocar entre si. Então, o efeito disso é que, se hoje o Brasil, a América do Sul e a África estão separados, no passado eles não estavam, no passado eles estavam juntos, né? Mas pelo movimento ou por alguma força que não se conhecia, eles acabaram se separando. Então, esses continentes tinham mobilidade em cima da superfície da Terra, né? Essa é a teoria que o Wegener estava propondo, da deriva continental, né? Então ele propôs que inicialmente todos os continentes estavam juntos num supercontinente que ele chamou de Pangeia, né? Que é uma palavra grega que significa algo como todas as massas, e só tinha, por consequência, um único oceano, né? Que é o Pantalassa, tá? Que também significava alguma coisa como todas as águas, tá certo? Então, essa daqui é uma reconstituição, então, do Pangeia, tá vendo? Ó, o Brasil tá por aqui, ó, tá vendo? A África tá por aqui, grudada nele, né? Você tem a Índia tá por aqui, ó, a Antártica, até que a Índia não fazia parte ainda da parte da Ásia, né? Então, esse seria uma configuração do supercontinente Pangeia, né? Como proposto pelo Wegener, né? O Pangeia, com o passar do tempo, quebrou em dois pedaços maiores, né? Então, no hemisfério norte ficou o que se chamou de Laurásia, e no hemisfério sul ficou o que se chamou de Gondwana, né? E esse tipo de configuração de nomenclatura é atribuída a esse pesquisador chamado Alexander Dutoit, né? Então, ficaria alguma coisa assim, ó. Essa aqui é a América do Norte, tá vendo? Lá em cima, já se separando lá da parte da Europa, tudo. E aqui olhando para baixo, ó, aqui vai estar o América do Sul e a África grudadas aqui, e começa a quebrar aqui, tá vendo? No Mar de Tétis aqui, ok? Então, a Laurose e o Gondwana se separaram, e daí para frente eles se separaram entre si também. E aí a gente tem os continentes como eles são hoje, né? Então, ó, aqui já abriu bastante o mar, então a parte lá da América do Norte, da Ásia, já começou a abrir bastante. O Brasil e a África está começando a separar, tá vendo? Está começando a rasgar por aqui, e vai começar a separação, né? E aí você tem as outras massas continentais já andando. Ó. A Índia está por aqui, vai começar a se deslocar até se chocar lá com a Ásia, ok? Então, a teoria de Wegener não tinha somente aquela ideia do Ortelius, de que não, a linha de costa coincide muito bem, né? Esse era um dos argumentos. Ele realmente viu que existia uma sobreposição lá, um ajuste muito bom, né? Com algumas sobreposições e algumas lacunas, mas era uma coisa pequena, e também depende da precisão do mapeamento, né, que você tem, e do nível médio do mar, né? Que conforme se aumenta ou diminui o nível, a linha de costa muda sensivelmente, né? Mas o ajuste era bom demais para ser só coincidência, segundo o Wegener, né? E o Ortelius já tinha notado isso, né? Mas o Wegener tinha outras evidências, né? Ele percebeu, por exemplo, que alguns fósseis tinham uma distribuição geográfica que era muito estranha, né? Se você pegar, então, esse fóssil aqui, tá? Esse bichinho aqui mais cinza aqui, ó, né? Se você for olhar, a distribuição de fósseis dele é bastante difusa, né? Ele existe lá na América do Norte, ele existe aqui no norte da América do Sul, lá no norte da África, ele aparece lá para cima, lá da Ásia, mas não aparece nos outros lugares, né? Então, se é um bicho que vive em qualquer clima, porque ó, se você pegar aqui tem clima equatorial, tem clima polar, né? Se ele vive em qualquer clima, ele deveria aparecer em todos os lugares, né? Mas não aparece. Então tem alguma coisa estranha aí, né? E a mesma coisa tem então com o mesossauro, que é um lagartão que vivia em lago, né? Ele aparece aqui no sul da América do Sul, aparece aqui no sul da África, mas não aparece em outros lugares, né? E como é que esse fóssil só tem essa distribuição geográfica limitada, né? Com os continentes na posição que eles estão hoje, isso não faz muito sentido, né? Mas, se você colocar os continentes conforme o Wegener estava sugerindo, você percebe que toda essa distribuição de animais fica numa faixa contínua, então faz sentido, eles conseguiriam ser explicados, tá vendo? Ó, o mesossauro aqui, né? Que se você separar os continentes, eles vão estar muito separados, mas se você juntar os dois, eles fazem parte de uma faixa muito estreita, né? Isso explicaria essa distribuição de fósseis, né?
As teorias geológicas da época diziam que talvez existem pontes entre os continentes, e é essas pontes que permitiria que esses animais se deslocassem ao longo de continentes e só aparecessem lá na América do Sul e na África, por exemplo, eles passariam por essas pontes, né? Mas essa teoria acabou não tendo muito respaldo científico, o pessoal não conseguiu com que ela fosse para frente, né? Além disso, existiam distribuições de clima, né? Então, se você fosse ver o clima que era predominante em certa época, baseando-se em certas evidências meteorológicas, geológicas, você via que os climas também, as regiões que tinham um clima comum, com os continentes separados como eles estão hoje, elas não fazem muito sentido, mas se você juntar os continentes, você tem sempre faixas contínuas. Então também dava força para a evidência dele, né? Existem glaciações, regiões que estavam sob gelo, né? E que, se você colocar os continentes do jeito que eles estão hoje, essas regiões não fazem muito sentido. Então, aqui nessa figura aqui, ó, toda essa parte branca aqui regiões onde encontrar rochas que são típicas de ambiente glacial. Você tem camada de gelo, não é neve, é gelo mesmo, geleiras, né? E esse tipo de coisa não dava para explicar com os continentes assim. Como é que você vai ter rochas que foram formadas em glaciação aqui em São Paulo, ó, nessa região, em toda a parte sul da África, em todo esse pedaço da Índia, nesse pedaço da Austrália? Não faz muito sentido, né? Ou deveria ser tudo de uma latitude certa para baixo ou alguma coisa parecida, né? Mas se você juntar os continentes, conforme a ideia do Wegener, fica todo mundo numa faixa contínua. Então, isso seria explicado também, né, por esse tipo de distribuição, né? Juntando os continentes, tudo fica numa faixa contínua e dá para explicar. Separando os continentes, fica um mosaico que não tem muito como explicar, né? E aí, isso deu força para a teoria do Wegener, né? Em São Paulo, em Itu, no Parque do Varvita, a gente encontra rochas assim. São rochas que são claramente glaciais, quer dizer, elas foram formadas em um ambiente onde você tinha geleiras, uma camada enorme de gelo, né? E elas estão em Itu, que é uma coisa tropical, tá certo? Então, esse tipo de evidência é muito difícil de explicar se você não usar essa teoria do Wegener, né? Existiam algumas estruturas também geológicas e fisiográficas, cadeias de montanhas, por exemplo, que se você pegar os continentes separados do jeito que eles estão hoje, elas começam num continente e param no meio do mar e continuam no outro, né? Eles falam, deve estar lá no meio do mar junto, não estão, não existe nada naquele meio do mar. Então, quer dizer, se você juntar os continentes, você vê que elas ficam contínuas. Então, também é uma grande evidência de que antigamente esses continentes estavam juntos, conforme o Wegener estava falando. Ok? Então, grandes estruturas geológicas, se você juntar a América do Sul e a África, por exemplo, você tem continuidade de estruturas topográficas, geológicas, cinturões, cadeias de montanha, estruturas geológicas mesmo, né? Derrames de lava. Tudo faz sentido se você colocar os continentes juntos numa certa época, né? E depois de um certo tempo, separá-los, né? E não faz muito sentido se eles já nasceram separados, do jeito que eles são hoje, né? Então, essa teoria explicava muito bem tudo isso, né? E uma coisa que ela não explicava, e que foi justamente onde o pessoal pegou no pé do Wegener, era que tipo de força consegue pegar uma massa do tamanho de um continente e movê-la a uma distância tão grande, né? Então, pensa, a teoria dele implicava um negócio assim, você tem um continente, tá certo? Ele tem uma espessura bastante grande e ele estava em cima de rocha do fundo do oceano e ele estava se movimentando. Para se separar, ele tem que andar em cima do oceano. Você imagina o atrito dessa placa com o que está embaixo aqui, ó, né? É uma coisa muito grande. Precisa de uma força muito grande. E não existia nenhuma força que se conhecia que seria capaz de mover essa crosta em cima do que tem embaixo do oceano, que embaixo da água do oceano também tem crosta, né? Também tem um material que é rochoso, né? Então, esse tipo de coisa não dava para explicar, né? Na teoria do Wegener. E o Wegener ia tentando explicar isso, mas ele acabou falecendo em 1930, numa expedição meteorológica, que ele ia instalar uma estação meteorológica na Groenlândia, e ele acabou morrendo no caminho, lá quando ele retornou para buscar alimento para a equipe dele, e voltou, e ele acabou ficando no meio do caminho. Essa é uma das últimas fotos do Wegener, né? Essa teoria foi muito contestada logo depois que ele morreu, porque ele tinha perspicácia e conhecimento suficiente para rebater
vários argumentos da comunidade geológica, né? Mas não é todo mundo que tinha essa perspicácia. Então, depois que ele morreu, poucos seguidores conseguiram andar com a teoria, e ela acabou sendo morta junto com ele, podemos dizer assim, né? E uma das coisas que foi predominante nisso foi um cálculo que esse cientista, o Harold Jeffreys, né, que é o pai da sismologia, né, ele conseguiu fazer. Ele falou, vamos supor que a teoria do Wegener é verdade. Existe uma força, não sei qual é, mas existe uma força que consegue pegar um continente e consegue arrastar em cima de uma crosta, né? Eu vou calcular qual que é essa força. Aí ele calculou lá qual seria a força necessária para empurrar esse continente. E na hora que ele fez esse cálculo, ele percebeu que essa força era muito, mas muito maior do que o continente aguentaria sem estilhaçar inteiro, porque ele, como sismólogo, conhece a mecânica das rochas, ele sabe a propriedade mecânica de uma rocha, ele sabe quanto uma rocha aguenta de esforço antes de se fragmentar, né? E aí ele mostrou, por um cálculo, que era impossível, mesmo que existisse essa força, era impossível aplicar essa força num continente, como a América do Sul, por exemplo, e mover o continente inteiro. Se você aplicasse uma força dessas, ele estilhaçaria, né? Então, essa teoria do Wegener não poderia ser verdade fisicamente, né? E aí, a teoria acabou ficando abandonada, né? Bom, no início da década de 50, porém, essas ideias só acabaram sendo retomadas porque a comunidade científica estava descobrindo cada vez mais coisas sobre a geologia, tanto nos continentes quanto nos oceanos, né? E lá pelo fim da década de 50, então, entre 1957 e 1958, foi estabelecido mundialmente, cientificamente, o Ano Geofísico Internacional. Tá? Esse Ano Geofísico Internacional seria um período de um ano onde todos os países iriam investir bastante em ciência para poder conhecer tudo relacionado à Terra. A Terra no sentido mais amplo, tanto no continente, quanto no fundo do oceano, quanto no espaço, tá certo? Tudo relacionado ao planeta, né? E com essa melhoria no conhecimento da Terra, um monte de coisas acabaram aparecendo que não eram explicadas sem a gente conseguir usar pelo menos a ideia inicial do Wegener, né? Então o Wegener já tinha inclusive percebido que o assoalho oceânico, o que está embaixo da água do oceano, não tem uma idade constante, como era esperado pelas teorias geológicas da época, né? Mas que ele é mais jovem em alguns locais e ele é mais velho em outros locais, né? O Wegener também tinha percebido isso, né? E isso vai ajudar a gente lá para frente, né? Bom, durante as guerras mundiais, o pessoal fez um esforço muito grande para mapear esse fundo do oceano, o que tem embaixo da água, né? Para poder permitir a navegação de submarino, para poder, principalmente para fins bélicos, né? Para você poder conseguir ajudar na navegação para fins militares, né? E na hora que o pessoal fez isso, eles descobriram uma coisa interessante. O fundo do oceano não é uma coisa lisa, rasa, né? Ele é todo enrugado, ele tem cicatrizes, entre aspas, né? E o pessoal percebeu isso, principalmente na hora que foi colocar cabos telegráficos entre a América do Norte e a Europa, e passou por aqui, né? Eles percebiam que você afundava na hora que você saía do continente, e aí você afundava cada vez mais, mas chegava lá no meio do caminho, você começava a subir, parecia que tem uma montanha ali, ok? E aí depois você descia de novo, afundava, e aí você chegava no outro continente. Então parecia que existia uma montanha lá no meio do caminho, e o pessoal percebeu que isso não acontecia só nessa região, acontecia em várias outras regiões, né? Então tinham estruturas lá no fundo do oceano que não eram esperadas, né? E o pessoal começou com essa empreitada do Ano Internacional Geofísico, também a investigar o fundo do oceano, né? E começar a pegar sedimentos do fundo do oceano, porque o fundo do oceano, como o oceano carrega sedimentos que vêm do continente, você tem uma camada de sedimentos, uma camada de lama, vamos dizer assim, né? Que vem do continente, tá certo? E se você fizer a conta de quanto sedimento o continente despeja todo ano no oceano, né? Se você fizer a conta e ver a idade da Terra lá, 4,5 bilhões de anos, suponha que a partir de 4 bilhões de anos você começou esse processo de erosão, você devia ter uma camada enorme de vários quilômetros dessa lama, desse sedimento que veio do continente, ok? Acontece que começaram a furar o fundo do oceano e descobriram que tinha lugares em que essa camada era de centenas de metros,
tá? E não quilômetros. Então, tinha alguma coisa errada, estava faltando sedimento. Se a Terra tivesse... Bom, a idade da Terra já estava determinada, a Terra tinha esses 4,5 bilhões de anos, mas o processo de erosão não poderia estar acontecendo daquele jeito, porque senão a camada tinha que ser muito maior, né? E uma coisa que o geofísico ajudou bastante foi com o campo magnético da Terra, né? No início da década de 50, o pessoal começou a usar os magnetômetros que tinham sido desenvolvidos lá na guerra para detectar submarino e coisas assim, né? Para investigar o fundo do oceano. E na hora que eles investigaram o fundo do oceano, eles perceberam que tinham locais do fundo do oceano em que a magnetização era maior e ficava menor, ficava maior e ficava menor, ela ficava oscilando entre altos e baixos no fundo do oceano, né? E isso era curioso, né? Esperava-se que o fundo do oceano tivesse uma resposta magnética, porque a rocha que está lá, o basalto, tem uma certa quantidade de material magnético, né? Mas não esperava-se que ficasse assim, alto, baixo, alto, baixo, alto e baixo, né? E perceberam uma outra coisa, além disso. Perceberam que quando chegava naquele local, perto daquela montanha que você tem entre os dois continentes, né? Você tinha uma simetria. Tudo que acontecia de um lado daquela montanha acontecia do outro lado. Aqueles altos e baixos eram simétricos em relação a isso, ok? E o pessoal já sabia que as rochas podem guardar informação magnética. Quando uma rocha, você tem um derrame de lava, por exemplo, a temperatura é muito elevada e ela não consegue guardar informação do campo magnético da Terra, que está apontando para uma certa região. Mas conforme ela resfria, ela consegue segurar essa informação. Essa informação fica gravada na rocha. O geofísico tem como recuperar essa informação, né? E quando o pessoal começou a trabalhar com isso nos continentes, eles perceberam uma coisa curiosa, né? Existiam rochas que mostravam que o campo magnético da Terra, quando elas se formaram, era igual ao de hoje. Então, suponha que o campo aqui, nesse local, aponta para cá, né? Se você pegar uma rocha, ele vai falar assim, o campo aponta para cá. Mas existiam camadas de rochas que diziam o contrário. Se você pegava aquela rocha e o campo hoje aponta para essa direção, essa rocha vai falar, não, quando eu me formei, o campo apontava na direção contrária, no sentido contrário, na mesma direção, mas no sentido contrário, né? Aí foi uma... Peraí, o que está acontecendo, né? Isso acontecia em vários locais do continente, né? E o pessoal descobriu que no fundo do oceano também acontecia isso, né? Depois de muita tentativa, muitas teorias, muitas comprovações, a única hipótese que se mostrou viável era de que o campo magnético da Terra é que invertia de tempos em tempos, e não a rocha. Então não era um problema da rocha, ou da localização, ou da medida, ou de alguma coisa assim. Era o campo magnético que invertia. Então, de vez em quando, o campo da Terra muda a polaridade. Então, a gente pensar na Terra como o campo da Terra como sendo de um imãzinho de dipolo lá, de polo norte e polo sul, tá? Tem épocas em que ele está numa configuração em que o sul está para cima e o norte está para baixo, e tem épocas em que ele está ao contrário. O norte está para cima e o sul está para baixo. Então, o campo invertendo. Não é que a Terra inverteu, né? O campo magnético inverte de tempos em tempos no tempo geológico, né? Dizendo. Então, essas rochas do fundo do oceano acabavam refletindo isso, tá? Quando o campo estava normal, quer dizer, estava na mesma configuração de hoje, essa rocha guardava essa informação. Se você somar essa informação com o campo de hoje, ela reforça o campo, então você tem um alto, um positivo, né? Um valor maior aqui, ó, tá? Aqui, tá? Só que quando você chega num lugar em que o campo, quando essa rocha se formou, estava invertido, essa rocha está apontando para cá e o campo de hoje está apontando para cá. Então ela vai diminuir o valor do campo. Então você fica com um baixo magnético. E assim vai, fica alto e baixo, que é aquele padrão que o pessoal enxergava, né? Então, essa magnetização das rochas tinha uma implicação muito grande. Por quê? Porque você tinha que ter um processo simétrico nesse espalhamento. Porque como lá, em relação àquela montanha que você tem, tudo que acontece de um lado acontece do outro, tem que ter um processo que fizesse isso ficar simétrico. Quer dizer, essa rocha que está a uma certa distância daquela cadeia de montanhas, que a gente chama de dorsal, tinha que ter a mesma magnetização da outra. Então, ela tinha que ser formada junto no tempo, né? E aí, esse tipo de padrão que a gente tem magnético acabou sendo uma teoria, acabou sendo formulada para isso, e essa teoria era a teoria do espalhamento do assoalho oceânico, né? Então ela dizia que lá no meio do oceano, naquela dorsal, aquilo era uma zona de fraqueza na parte superior da Terra, né? E aí, nessa zona de fraqueza, havia uma separação.
sairia material da parte mais interna, esse material empurraria uma placa para um lado, empurraria outra para o outro, esse material que se formou guardaria a magnetização da Terra naquele instante, né? E aquelas rochas que estavam ali, que tinham uma magnetização ao contrário, eventualmente iam ser empurradas para o lado. E é por isso que você tem um padrão simétrico, né? Você está empurrando cada vez mais essas placas, né? Então, aquele magnetismo poderia ser explicado se você admitisse que esse espalhamento do assoalho oceânico existia. Então, a gente pode fazer uma comparação com um ovo, por exemplo, um ovo cozido, né? Você tem uma casca rachada aqui, se você colocar esse ovo para cozinhar, vai sair material do ovo aqui, vai empurrar um pedaço da casca para um lado e empurrar outro pedaço da outra casca para o outro, né? Quer dizer, a analogia só não é muito feliz porque o material que sai do ovo, a clara do ovo, não vira casca. E no caso da Terra, o material que sai acaba virando rocha, né, se incorporando ao que está do lado. Ok? Então, a gente tem um processo assim, com o passar do tempo, essas rochas que estão aqui vão sendo empurradas para um lado, a outra vai ser empurrada para o outro, então elas vão ficar aqui, ó. Com o passar do tempo, elas vão ficar mais para lá, e se o campo for revertendo, você vai ter essa polarização aqui. Essa polaridade magnética está aqui porque está se pintando as rochas de uma cor e de outra para indicar isso, ok? Uma outra coisa que o geofísico acabou contribuindo para isso foi os terremotos, né? Com o advento dos sismógrafos desenvolvidos no início do século XX, o pessoal começou a perceber que os terremotos não aconteciam em qualquer lugar do planeta. Eles aconteciam em faixas bem estreitas do planeta. Então, esse mapa, por exemplo, mostra só 20 anos de sismicidade, ó, de 75 a 95, e você percebe que os terremotos estão numas faixas bem localizadas, né? Ele não acontece em qualquer lugar, você vê? Ele fica em faixas bem estreitas, ok? Quando implantaram uma rede sismográfica mundial, né, cujo objetivo inicial era detectar a explosão nuclear, a gente começou a conhecer melhor ainda essa sismicidade, conseguir mapear melhor ainda isso, né? E aí você percebe que os terremotos não acontecem em qualquer região. Por exemplo, esse aqui é um mapa de distribuição dos sismos no Brasil, né? E você vê que tem bastante sismo em diversas estruturas tectônicas do Brasil, mas são todos sismos pequenininhos, a maior parte deles, tá ok? Então, são pequenininhos. Se você colocar os sismos maiores em caráter global e colocar isso ao longo do tempo, você vai ver que a maior parte deles fica localizada, por exemplo, aqui nos Andes, nessa parte da América do Sul, aqui nos Andes e aqui naquela cadeia de montanha que está lá no meio, aquela dorsal que a gente citou, ok? Então, tudo isso acabou fazendo com que se formulasse uma nova teoria, né? Parecida com aquela do Wegener, em essência, né, de que os continentes têm uma certa mobilidade, mas o que acontece é o quê? A crosta, a parte superficial da Terra, na verdade a litosfera, está dividida em segmentos, em pedaços, como se fosse um ovo com a casca rachada, ok? E aí, esses pedaços da parte superficial da Terra podem conter continente e fundo oceânico, como aqui na placa da América do Sul, né? Tem uma parte continental e tem uma parte oceânica até chegar na dorsal. Então, os continentes, na verdade, fazem parte desse pedaço da casca do ovo. E o que acontece é que, se sai material no meio da rachadura, ela vai acabar empurrando aquele pedaço da casca onde o continente está ancorado. Então, na verdade, o continente vai se deslocar. Mas não é porque o continente se desloca em cima da crosta, como o Wegener falava, né? Mas é que o continente faz parte de uma placa, e essa placa é que se move, ok? Então, o problema que esse modelo tinha era o seguinte: se lá na dorsal oceânica, na rachadura da casca do ovo, entre aspas, você está criando uma crosta, né, criando litosfera, porque está saindo material, se incorporando à placa, empurrando a placa para o lado, a Terra devia estar crescendo, né? Porque ela está crescendo naquela região, né? As placas estão se afastando, os pedaços da casca do ovo estão... O ovo incha, né? Quando você põe na água quente com a casca rachada, né? Então a Terra deveria estar fazendo isso também. Mas não existia nenhuma evidência de que a Terra estava aumentando de tamanho. Então, tínhamos que achar uma solução. Se ela está crescendo em algum lugar, ela tem que diminuir em outro, né? E aí o pessoal descobriu onde é que ela estava diminuindo, né? Existiam locais que se chamavam trincheiras oceânicas, que são faixas muito pequenas, né? Ao longo do cinturão do Pacífico, principalmente, né? Onde você tem o pessoal propôs, né? Que o que acontece é que a casca do ovo lá, entre aspas, da Terra, né, a litosfera, acaba afundando embaixo da outra litosfera. Então, você tem um local onde a casca do ovo, o material está sendo
inserido aqui e está empurrando e está crescendo, mas tem outros lugares onde uma parte da casca acaba afundando embaixo da outra, né? Então, com isso, a Terra poderia manter o seu tamanho constante e ainda assim está sendo criado material num lugar, porque em outro lugar estava sendo consumido, né? Então, com esses dados, a teoria que se montou foi a teoria da tectônica de placas, né? Então, existem placas litosféricas que estão sujeitas a esforços tectônicos, né? Tectônico significa uma coisa muito forte, um esforço muito grande, né? E essas placas interagem entre si. Tem lugares onde elas se afastam, como é na dorsal oceânica, né? O material lá de baixo acaba vindo, passa por essa parte mais frágil da litosfera e acaba saindo material que empurra uma parte para um lado, outra parte para o outro, e esse material acaba se solidificando e se incorporando a esse lugar. Então é onde a placa cresce, né? Onde está nascendo placa, ok? Bom, isso aí acontece, por exemplo, lá naquela cadeia que a gente falou na dorsal, e se você olhar o mapa da Islândia, a Islândia, na verdade, fica bem no meio dessa dorsal. Então, a Islândia, nesse local aqui, é onde você está tendo aquela separação, onde está saindo material empurrando uma placa para um lado, outra para o outro, né? Na Islândia saiu tanto material que ele chegou à superfície, ele acabou formando a estrutura que é a Islândia, né? Chegou até na superfície, ok? Mas ela é cortada por essa zona de fraqueza, essa separação. Ela está no meio da borda da placa lá. E, por outro lado, se a Terra está crescendo num lado, naquele outro lado onde ela está afundando, né, você teria esse processo de afundar gera um atrito muito grande aqui, e isso gera terremotos. E é por isso que os terremotos estão alinhados, estão sempre naquelas faixas, que são as faixas realmente de confluência das placas, né? Então, na verdade, o terremoto mapeia essas zonas de fraqueza na Terra, ok? Então, nessa zona de convergência, você pode formar montanhas, como é o caso dos Andes, como é o caso dos Himalaias, ok? Então, a tectônica de placas, que é essa teoria para a evolução, né, da configuração da parte superficial da Terra, diz que a Terra está dividida em grandes placas, que a gente chama de placas litosféricas, às vezes são chamadas de placas tectônicas, né, que estão aqui pintadas, cada uma de uma cor, as maiores estão aqui, ok? Então você percebe que os continentes, como estão ancorados na placa, se aqui no meio, entre a placa sul-americana e a africana, por exemplo, está saindo material, ela está empurrando a América do Sul para um lado e a África para o outro. Então, a África e o Brasil estão se separando. Hoje, se separando a taxa de 4,5 centímetros por ano, mais ou menos, tá? Então, ainda hoje, esse processo continua. A gente está se afastando da África 4,5 centímetros por ano, na média, ok? E tem lugares onde os continentes estão colidindo, você está consumindo essa placa, ok? Então, essa interação entre as placas é a responsável por esses fenômenos de vulcanismo, de terremotos e vários outros que você consegue explicar com essa teoria, mas você não conseguia explicar com aquela ideia da Terra estática, da Terra ter se formado há 4,5 bilhões de anos, do jeito que ela é hoje, com os continentes na posição que eles estão hoje, e tendo ficado estática. Isso não dá para explicar daquele jeito. E essa teoria explica todas aquelas evidências que o Wegener tinha levantado. Aquele problema do clima diferente em vários tipos de rocha, que você tem em vários lugares dos continentes bem separados, a distribuição de fósseis, o ajuste de linha de costa, aquelas camadas glaciais, camadas de rocha em locais que são glaciais, eram glaciais na época, mas hoje estão em climas diferentes. Tudo isso é explicado pela teoria da tectônica de placas, né? Então, na verdade, o Wegener estava certo no ponto de que os continentes se movem, as massas continentais se movem. Ele não sabia o mecanismo que ele tinha proposto não era ainda satisfatório, ele não tinha evidências suficientes para propor um bom mecanismo, né? Mas, em essência, ele estava certo. Os continentes se movem, tá ok? E aí essa tectônica de placas acabou vindo comprovar essa teoria dele, tá legal? Então, a diferença entre a deriva continental e a tectônica de placas é que, na deriva, como tinha sido proposta, os continentes se deslocavam em cima do fundo do oceano, ok? Então, isso não é correto. E a tectônica diz que os continentes fazem parte de uma placa maior, e essa placa é que se desloca em cima de um material, do manto, né? Do material onde eles estão colocando. Tá legal? Bom, então o recado de hoje, a palestra de hoje sobre a tectônica é essa, tá? Ela foi um pouco corrida, porque o tempo não permite a gente explorar todas essas coisas, né? Mas a gente está terminando aqui. Então, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, algum tipo de questionamento, é só mandar aí no chat, ok?
o Enzo apareceu aqui para fazer parte da live. Então, vou parar de compartilhar aqui a minha tela, tá? E aí a gente pode voltar à configuração da nossa palestra. Então, pessoal, aí se tiver alguma dúvida que apareceu, se tiver algum questionamento, vocês podem, por favor, me passar? Certo. Bom, Tá bom. professor, eu agradeço pela sua apresentação. Esse é um assunto que é muito interessante. E agora a gente vai, então, prosseguir para a sessão de dúvidas. Também vão participar a Gabriela, que é do mestrado, doutorado, né? Terminei o mestrado. Isso. Ela acabou de terminar o mestrado em Geofísica. E ela também se formou em Geofísica no IAG. E também temos o João Pedro, que ele é aluno do 4º ano de Geofísica. Então, temos algumas perguntas? Temos sim. Professor, parabéns pela apresentação. Essas dúvidas aqui foram enviadas pelo chat do YouTube. A primeira dúvida é do Rafael, e ele fala assim: os cursos de astronomia e geofísica me chamam muita atenção. Contudo, tenho medo em relação ao mercado de trabalho. Vocês podem me informar como é o mercado na área de geofísica, por favor? Sim, Rafael. O mercado na área de geofísica atualmente está como qualquer outro mercado, uma porcaria, né? Nós estamos passando por uma crise tentando sair do fundo do poço. A gente acredita que já saiu do fundo do poço, né? Se tirasse a história da pandemia, né? A gente já saiu do fundo do poço e a gente está começando a melhorar agora na questão do mercado de trabalho. Ela teve muito ruim a questão de 2 ou 3 anos e ela estava muito boa uns 5 anos atrás. Tá certo? Então, esse mercado, ele oscila um pouco, né? E o pessoal que tem um pouco mais de experiência diz que já viu isso acontecer, principalmente por causa do preço do petróleo, né? Que é um grande impulsionador de várias áreas da geofísica, né? Mas, atualmente, dá para a gente prever, assim, com um certo grau de segurança, de que o mercado vai começar a melhorar. E já está dando evidências disso, né? Já tem empregadores procurando pessoas da geofísica para trabalhar em alguns projetos, já está começando a aparecer de novo grandes projetos que envolvem geofísicos, a ANP já está lançando novas licitações de blocos para petróleo, a parte mineral está começando também a andar um pouco com o marco regulatório da mineração, que também estava parando um pouco com os investimentos nessa área, né? Então, o mercado de trabalho agora, nesse instante, ainda não está do jeito que a gente gostaria que tivesse, ou nos níveis que a gente tinha a questão de 6, 7, 8 anos, né? Com certeza está bem pior do que aquilo, né? Mas ele já teve muito bom, e a gente tem esperança de que nós já estamos começando a subir, sair do fundo do poço, né? E as evidências que a gente tem disso de pessoas que trabalham, o pessoal que trabalha em empresas de mineração, empresas de petróleo, empresas de geotecnia, já está começando a aparecer um pouco mais de trabalho. Então, a gente está com esperança de que agora a gente comece a subir um pouco, essa curva vai começar a melhorar. Então, o mercado vai começar a melhorar, tá legal? Mas, atualmente, ele não está muito bom, não, como eu acho que a maior parte dos profissionais também no mercado de trabalho não está muito bom. Mas uma confluência de vários fatores, né? Mas se pensar no mercado do geofísico, a gente tem uma carência muito grande de profissionais, tá ok? A gente tem 8 escolas de geofísica no Brasil, forma-se muito pouco geofísico por ano, tá certo? E desses geofísicos, uma parte vai para a academia, vai ser pesquisador, vai ser cientista, vai ser professor de universidade, e a parte que vai trabalhar na indústria é menor ainda, né? Então, existe uma carência muito grande no mundo de geofísico, tá? Então, é uma carreira que promete, tá? Então, se eu tivesse que arriscar aí, dizer como é que está o mercado está em ascensão, tá bem aquém do que a gente gostaria e do que já esteve no passado, mas os indícios são de que ele está melhorando, tá? Daqui a alguns anos a gente deve ter uma situação um pouco mais confortável para o mercado de trabalho do geofísico. João, Gabriela, gostariam de complementar alguma coisa da fala do professor Éder? Eu acho que o que o professor falou, mais ou menos. No último congresso que eu participei de Geofísica, a gente já percebe que o mercado está voltando a reaquecer. Inclusive, assim, nos grupos que a gente tem compartilhado, já aparecem algumas oportunidades
coisa que há uns 2 anos atrás, assim, não apareciam. Então, eu acho que as perspectivas são melhores agora para o futuro, e eu espero que melhore bastante aí nos próximos anos, 2021, 2022. Bom, João Pedro com certeza torce para isso, né? Que ele está para se formar, né? Sim. Então, vamos para a próxima pergunta? Pode passar para a próxima pergunta. A Lani, ela perguntou sobre qual a teoria mais aceita para a formação da Islândia, mas depois ela colocou que já foi respondida a dúvida dela. Então, o Pedro Oliveira, ele perguntou se já se sabe por que o campo magnético se inverte. Olha, assim, o porquê é por causa de processos que ocorrem lá no núcleo da Terra, tá? Então, o campo magnético da Terra é gerado na interação entre o núcleo interno, que é metálico e sólido, e o núcleo externo, que é metálico e fluido, ok? O que acontece é que essa circulação desse metal do núcleo externo em volta do núcleo interno é que gera o campo, é um processo de eletroímã, de dínamo, né? E essas correntes, pode ter correntes ou turbilhonamentos que acabam acontecendo nesse movimento, que acabam fazendo com que o campo inverta. Então, existem modelos computacionais que permitem que essa inversão ocorra. Então, o pessoal faz uma simulação, coloca uma ação de fluxo nesse movimento, dá uma perturbada naquele fluxo, espera isso andar com o tempo e percebe que, se você deixar o processo correr, existem condições para que esse campo inverta. Então, já existem simulações que permitem essa inversão, tá? Então, o que deve estar acontecendo para o campo reverter é esse processo de movimento do material do núcleo externo em torno do interno, não é um movimento regular, você tem heterogeneidades, e essas heterogeneidades podem acabar gerando condições para essa inversão do campo. Legal, professor. Obrigada. Acho que no chat a gente não tem mais nenhuma dúvida. Eu acho que a pergunta da Alane, mesmo que ela tenha dito que tenha sido respondida, porque foi mais ou menos do que se tratou a apresentação, eu acho que vale comentar ainda, porque ela pergunta como se formou a ilha da Islândia, mais em específico. Então, um material que acabou saindo no meio da rachadura da casca do ovo, entre aspas, né? Acabou saindo tanto material que aquilo acabou formando uma topografia, né? Uma coisa tão grande que acabou saindo da água, né? Então, você acabou tendo... Normalmente, nessa dorsal oceânica, onde ela está, né? Aquela cadeia de montanhas que tem no fundo do oceano, ela tem 2.500 metros de lâmina d'água em cima dela, né? Esse é o valor típico da profundidade desse local, né? E lá na Islândia, o fluxo de material saiu tanto material que acabou formando lá um vulcãozinho lá embaixo, não é um vulcãozinho? Bom, uma estrutura, né, geológica lá embaixo, que acabou crescendo, tanto que acabou saindo da água, né? Então, é um fluxo muito anômalo de material, né, em quantidade, que acabou gerando esse tipo de coisa. Então, se olhar lá no mapa lá que a gente mostrou, você vê que ela fica bem na metade, né? Quer dizer, então, aquele material acabou saindo e foi formando camada em cima de camada em cima de camada, e ela acabou chegando à superfície, né? Existem ilhas que já foram detectadas, né, no meio do oceano, que o navio estava passando e viu a ilha nascer, quer dizer, e aquele material explodir, aquele material que estava saindo, saiu tanto material que acabou chegando na superfície, e na hora que chegou na superfície teve aquela explosão vulcânica, né, aquela liberação de material mais intenso, e o pessoal viu o nascimento da ilha, né? Então tem uma ilha chamada Surtsey, lá no oceano, no Mar do Norte, que acabou sendo documentada por navios aí na década de 70, se eu não me engano, né? E se você pensar, as ilhas do Havaí são formadas assim, né? Mas é um processo diferente, porque aí você está num ponto de hotspot, né? Mas você vê que as ilhas do Havaí, toda aquela cadeia do Havaí é uma cadeia sequência de ilhas, e as idades são progressivas. Então a ilha do Havaí agora, atualmente, tá? É a irmã mais velha, mas já tem uma nova nascendo um pouquinho mais para baixo,
né? Então o material vai saindo, vai formando aquela estrutura, vai formando, e ela vai subindo cada vez mais, até que vai ter uma hora que ela sai do nível da água e se torna, nasce uma ilha, né? Então já tem um irmãozinho lá do Havaí nascendo, tá certo? E todas as outras ilhas que estão atrás dela têm idades maiores do que ela, quer dizer, nasceram antes dela e depois foi um processo progressivo, só que ali você não está no meio de uma placa, ali não é uma zona de fraqueza de placa em que está se afastando, ali é um outro tipo de estrutura que não daria tempo de abordar aqui, que é o que a gente chama de ponto quente, de hotspot. Ok, professor, muito obrigado. No chat do YouTube não tem mais nenhuma pergunta ainda, mas a gente ainda tem um tempinho para responder. Então, vocês podem continuar enviando, que enquanto a live estiver funcionando, a gente ainda responde as perguntas. Pode ser em relação também ao curso da Geofísica, alguma dúvida que vocês tenham, como é que ele funciona. Bom, então, se a gente tem um tempo, para quem não assistiu a palestra de ontem sobre o curso e a profissão, né, eu vou dar um apanhado rápido, né? Então, o curso de Geofísica é um curso que na Universidade de São Paulo é feito em 5 anos, idealmente, né? Ao longo dos quais, nos primeiros 2 anos, você vai ter bastante matemática, bastante física, bastante geologia, um pouquinho de geofísica para dar o temperinho, né? Mas as ferramentas básicas para você conhecer os métodos físicos a fundo, lá para frente, são dadas no começo do curso. Então, você tem matemática, você tem física, você tem geologia, você tem computação, né? Você tem um pouco de estatística, você tem aquele material que você vai precisar para tua caixinha de ferramentas, né? E aí, a partir do terceiro ano, terceiro, quarto e quinto ano, são anos profissionalizantes, onde você tem as disciplinas da geofísica mesmo, ok? E aí é onde você vai desenvolver aprimorar o teu conhecimento na parte geofísica, certo? E no final do curso você tem um trabalho de conclusão de curso, um trabalho de graduação que a gente chama, né? Que aí você vai desenvolver uma pesquisa relacionada a um tema do teu interesse que você escolhe e vai trabalhar junto com um professor ou junto com alguém da indústria para resolver um problema geofísico, certo? E aí você vai apresentar no final esse trabalho para uma banca. Então, esse trabalho já te dá uma certa especialização numa área. Você vai ficar, vai ter um conhecimento maior numa certa área, porque você vai ter que trabalhar com os dados de um certo problema geofísico de uma certa área, né? Então, esse acaba dando mais ou menos o rumo que você vai seguir. Normalmente, o aluno escolhe fazer o trabalho de conclusão de curso na área onde ele pretende desenvolver a sua atuação profissional no futuro, né? Então, é um curso de 5 anos na Universidade de São Paulo. Em outras universidades do Brasil, a gente tem 7 outras que são federais. O curso varia um pouquinho entre 4, 4,5 e 5 anos, ok? E cada curso tem sua vocação. Então, na Geofísica da USP, a gente tem uma vocação muito grande na parte básica, que a gente chama de terra sólida, de geofísica global, né? E, atualmente, a gente está solidificando mais o nosso desempenho na parte de geofísica rasa, geofísica aplicada, que se chama, né? Outras universidades têm outras vocações. Então, tem universidades que focam principalmente na parte de mineração, tem outras que na parte ambiental, tem outras que têm uma ênfase maior em petróleo, né? Então, cada universidade que dá geofísica no Brasil tem uma certa vocação, né? Ela é mais forte numa área, né? A nossa área, onde a gente é mais forte, é na geofísica global e na geofísica aplicada, na geofísica mais superficial, né? Na geofísica rasa, tá certo? Professor, então, Oi. Nós recebemos mais 3 perguntas Opa. no chat do YouTube. Vamos lá. Vou começar pela pergunta da Elaine, porque tem a ver mais com o curso, e as outras perguntas são sobre a geofísica. Legal. A Elaine colocou boa tarde, ela falou que amou a sua explicação. O curso da geofísica é diurno, mas como está disposta a questão das disciplinas? Eu não sei se eu entendi o que significa isso, né? Mas eu vou tentar explicar como é que é o curso. O curso antigamente era integral. Quando eu fiz o curso, ele era integral, ou seja, manhã e de tarde era o dia inteiro, aula o dia inteiro. Você tinha poucas janelas, né? Poucas coisas, né? Só que no meu tempo eram 4 anos, né?
Com o passar do tempo, a gente viu que estava muito apertado esse curso nesses 4 anos. E decidiu-se esticar esse curso para 5, para poder diluir um pouco mais, dar mais tempo para o aluno estudar, absorver os conhecimentos, né, fazer as coisas. E aí o curso com 5 anos, ele tem um pouco mais de flexibilidade. Então, ele é diurno, significa você pode ter aulas de manhã e de tarde, ou de manhã e de tarde, dependendo do semestre que você está. Tá? Nos semestres iniciais, a gente tenta fazer o curso ser predominantemente na parte da manhã. E aí o aluno tem bastante tempo na parte da tarde para estudar, eventualmente para trabalhar, se precisar, né? Mas vai ter algumas disciplinas que são à tarde, mas são poucas nos primeiros anos, né? E aí, conforme o curso vai andando, aí você tem matérias distribuídas durante a manhã e a tarde, dependendo da matéria que você vai fazer, né? Então, no primeiro semestre, a tua grade é mais ou menos fixa, né? Mas a partir do segundo semestre, cada um tem a sua grade, porque teve gente que eventualmente reprovou numa disciplina, então não pôde fazer a outra, então fica um buraco ali, mas ele colocou outra disciplina ali, então cada um vai ter um currículo, uma grade horária um pouquinho diferente, né? Mas é uma grade que tem uma certa flexibilidade, né? Então ele é diurno nesse sentido, né? Você pode ter aulas durante o dia todo, mas a gente tenta concentrar essas aulas dentro do possível em um determinado período para que o aluno tenha um outro período para poder estudar, fazer estágio, desenvolver a sua iniciação científica, trabalhar eventualmente, né? Então é essa que é a estrutura do curso, né? Se não ficou claro, ou se a pergunta não era essa, Elaine, por favor, põe de novo aí para a gente, ou tenta detalhar um pouco mais o que você precisaria. Legal, professor. Obrigada pela resposta. O Pedro Oliveira, ele perguntou se é comum a existência de vulcões debaixo da água. Acho que tem a ver com o que você já tinha explicado, mais ou menos. É muito comum, sim. Se você vê aquele mapinha que eu mostrei para você do fundo oceânico, todo cheio de coisinhas lá, é muito comum você ter os vulcõezinhos, né? Mas são coisas pequenas, né? São coisas que não chegam na superfície, tá? Aliás, ficam bem para baixo da superfície, né? Então tem vários locais onde você tem lá um certo vulcanismo no fundo do mar, né? E, na verdade, toda a parte do fundo do mar é produto de vulcanismo, né? Todo aquele material que está no fundo do mar, né? Ele é produto daquele material que acabou saindo daquela zona de fratura da dorsal, né? Então, por isso que a crosta oceânica é muito mais jovem do que a continental. Por isso que o pessoal nunca conseguiu encontrar crosta oceânica com mais de 180 milhões de anos, tá? 180 milhões de anos em 4,5 bilhões de anos. Perceba, ela é muito jovem. Tá? Por que ela é muito jovem? Porque ela se forma nesse processo da saída do material pela zona de fraqueza. Tá? E onde ela seria mais antiga, ela já acabou sendo consumida naquele processo de uma placa que afunda embaixo da outra. Tá certo? E é por isso que você não encontra aquela camada de sedimentos, era muito menor do que você esperava. Tá? Porque a camada de sedimentos reflete a idade. Tá certo? Você tem uma idade para acumular os sedimentos. E por que não acumulou aquelas centenas de quilômetros, dezenas de quilômetros de sedimento? Porque em locais onde ela já teria idade para ter tudo aquilo, a placa já foi consumida, ela já sumiu, tá certo? Então esse que é o processo. Mas você tem lá no fundo do oceano vários locais onde você tem vulcanismo, sim. Obrigado, professor. Legal, professor. Mais outra pergunta que apareceu no chat aqui. Quais são os problemas que a falha de San Andreas podem acarretar? Bom, a falha de San Andreas é uma falha que ela é transcorrente, então, na verdade, ali não tem uma placa afundando embaixo da outra e não tem uma placa separando a outra para ser material. É simplesmente uma placa que uma placa se desloca em relação à outra lateralmente, tá ok? Então, esse deslocamento da placa acontece quando o acúmulo de energia é tão forte, uma placa quer se deslocar para um lado e a outra para o outro, e ela tenta segurar o atrito, né? A propriedade mecânica da rocha segura as duas lá. Só que vai ter uma hora em que esse processo, essa força é tão grande que ela desloca, ela arrebenta um pedaço e desloca. Tá? E aí, quando acontece isso, você tem sismicidade, você tem terremotos. Por isso que aquela região é toda coalhada de terremotos, né? Inclusive, o pessoal está esperando o The Big One já faz muito tempo já, né? Um terremoto muito grande que deveria acontecer lá, porque o esforço está acumulando, uma hora vai arrebentar, tá certo? E o pessoal já previa que iria acontecer um terremoto muito grande, parecido com aquele do início do século XX lá, que arrasou com a cidade de São Francisco, alguma coisa assim, né? Que eles apelidam de The Big One, né? O grandão, né?
E isso aí faz muito tempo que está se esperando esse terremoto, ainda não aconteceu, né? Pode ser que não aconteça. Pode ser que aquela energia acabe se dissipando em vários terremotos pequenos. Em vez de ser um grande, tenha vários menores, não pequenos, mas menores, né? Mas é uma região que é sísmica por natureza, então não tem jeito de não acontecer, tá certo? Então os efeitos daquilo lá vai ser sismicidade. Você sempre vai ter sismicidade naquele local. Às vezes um pouco mais alta, às vezes um pouco mais baixa, né? Já teve terremotos recentes lá que derrubou pontes, aqueles elevados e tudo, né? Então é comum lá a sismicidade e vai ser sempre comum, isso não tem jeito, né? Esse tema foi bem explorado naquele primeiro filme do Superman com Christopher Reeve, né? A ideia deles era bem interessante, né? O Lex Luthor queria colocar comprou todas as terras que estavam de um lado da falha, que é tudo deserto, então não vale nada, então ele comprou tudo a preço de banana, e ele explodiu uma bomba bem ali, imaginando que aquela parte onde ele explodiu a bomba ia afundar, e toda aquela parte que ele comprou ia virar litoral, então ele ia ficar milionário por causa do processo imobiliário, né? O problema é que o Lex Luthor acho que não conhecia muito geofísica, né? E mesmo que você conseguisse explodir aquilo, essa placa não afunda. Mesmo que se você, nessa falha de San Andreas, se você separar as placas ou acontecer alguma coisa, uma não vai afundar em relação à outra, tá? Então, esse empreendimento imobiliário dele não ia funcionar, mesmo que o Superman não tivesse intervido na história. Mas a ideia é interessante. E ele mostra direitinho a placa, lá é bem legal. Bom, acho que não recebemos mais nenhuma pergunta aqui no chat. Ainda temos 3 minutos. Se algum dos monitores ou o próprio professor quiser acrescentar mais alguma coisa que vocês julgam ser necessário. Eu acho que a gente poderia finalizar, então, essa história explicando que se você tem ideia, se você acha que geofísica é a sua área, né, tenta se informar mais, manda um e-mail para a gente, eventualmente visitar o IAG não dá agora por causa da pandemia, né? A gente não está presencialmente lá, mas a gente pode mandar material, a gente pode tentar explicar para você como que é o curso, qual vai ser a particularidade do curso, né? Qual que é a tendência para quem vai fazer o curso. Se você acha que você tem uma certa afinidade com a área, consulta os monitores, manda e-mail para a gente, que a gente pode te instruir e, de repente, te dar uma ideia mais clara, de, olha, assim, eu acho que ela vai ser boa para você, ou não. Se você não gosta de matemática, se não gosta de física, não vai ser uma área legal para você, porque a gente precisa de muita matemática e física. Não, se você gosta, tem afinidade e quer aplicar isso num problema, quer ter um desafio por dia, né? Porque eu sou professor lá no IAG há 32 anos, né? E todo dia é uma surpresa nova, todo dia é um desafio novo, a gente não tem um dia que é igual ao outro, né? Então é uma carreira fascinante, é uma carreira que traz muitos desafios, traz muita coisa bastante legal, bastante interessante. Então é uma área bem legal, uma área fascinante, como diria o senhor Spock, né? Então, se você tem afinidade, ou se você acha que você pode ter, consulta a gente. Entre em contato com a gente, que a gente vai tentar passar mais material, tentar passar mais informação para ver se é o que você quer, ou se a tua área é uma outra que está correlata à geofísica, a gente tenta te encaminhar para um colega de outro instituto, né? Para você poder achar a tua vocação. Você tem que fazer o que você gosta, né? Você tem que arrumar uma profissão que você goste de trabalhar nela, porque você vai usar isso durante a tua vida inteira, você vai trabalhar a vida inteira naquela área. Tem que ser uma coisa que você gosta, tá? Então não abra mão disso. Faça o que você gosta. Não vá atrás de mercado ou de influência de pai, mãe, avô, porque tradicionalmente na minha família tem isso, tem aquilo, né? Porque isso vai te fazer infeliz no futuro. Faça uma coisa que você goste. Isso é fundamental, tá legal? Então nós estamos aí à disposição de vocês para ajudar no que for necessário. Bom, acho que com isso a gente pode encerrar esta live. Então, a gente gostaria de agradecer a todos que participaram e que assistiram esse vídeo, enviando perguntas também. E essa foi a última palestra da Geofísica na semana na Feira de Profissões. Isso. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre a Geofísica, não deu tempo de perguntar, vocês podem estar mandando mensagens para a gente, através do nosso Instagram, que é o usp.iag, e ficaremos dispostos em respondê-las, tá bom?
Vocês também podem visitar a nossa página, que é www.iag.usp.br/vem-pro-IAG, e encontrar mais informações sobre o nosso curso. Esperamos vocês na semana de recepção de calouros de 2021 e bom vestibular, tá bom? Um abraço a todos, sucesso para vocês. Isso aí. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, muito obrigado.